palavra, separa a palavra, o caderno, quem gosta de anotar, porque Deus já está falando conosco. E a frase de hoje não foi combinada, mas nossa equipe já separou, do livro Amando a Jesus Cristo, na página 25, para recordar aqueles que já ouviram e para lembrar, para falar para aqueles que ainda não ouviram. Um dos meios para chegar ao amor de Cristo é a meditação da sagrada paixão de Jesus Cristo. Então tá aí, o pessoal tira foto, depois manda nas redes sociais pra gente, mas é um dos meios pode ser esse que você vai se encontrar com o Senhor. Vamos fazer a Via Sacra, rezar a Via Sacra em família, do jeito ou sozinho, do jeito que você quiser, mas uma ótima dica. Vamos nos colocar na presença de Deus, pedindo a Ele que nos dê a graça de olharmos para Ele, né, em primeiro lugar, de olhar para o irmão em segundo lugar e depois nós, né? Primeiro Deus, depois o irmão, depois... Eu calo meu querer para ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar, vou para onde o vento do Senhor levar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículos do 8 ao 19. Aceita, filho, a disciplina de teu pai, e não desprezes a instrução de tua mãe. Elas serão um formoso diadema na tua cabeça e colares no teu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem conduzir-te, não vás atrás deles. Se disserem, vem conosco, a emboscada para matar, mesmo sem motivo, armemos ciladas contra o inocente. Como o abismo nós os engoliremos vivos, inteiros, como os que baixam a cova. Encontraremos toda a sorte de riquezas magníficas e encheremos nossas casas com despojos. Reparte a tua sorte conosco e todos teremos uma só bolsa. Meu filho, não andes com eles. Afasta os passos dos seus atalhos, porque seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. É em vão, porém, que se estende a rede à vista dos pássaros. Eles armam ciladas contra si mesmos e tramam enganos contra as suas próprias vidas. Tais são os atalhos de quem se volta para o roubo. Roubam a própria vida de quem o pratica. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
Meus irmãos, aqui, como foi dito, tem duas visões de uma mesma instrução, que é não se afastar da sua essência, das suas raízes e daquilo que você é. Não se afaste daquilo que você é. Dinheiro nenhum pode comprar a nossa moral. Dinheiro nenhum pode comprar o nosso caráter. Dinheiro nenhum. Tem privilégios que a gente corre o risco de ter pagando caro demais. Pagando caro demais. E nós vamos chegar nessas duas visões dessa mesma instrução. A primeira visão dessa instrução de não sair das raízes vem por parte da nossa família. Aquilo que a gente aprende com o pai, aquilo que a gente aprende com a mãe, por mais defeitos que tenham. Eu, ao longo desses anos, trabalhando com jovens, e não são poucos anos, desde antes da Canção Nova, antes de entrar para a Canção Nova, eu fui professor de geografia, lecionei geografia em escola de ensino médio, até preparatório, né, para pré-vestibular. A vida, uma loucura dos jovens, né? Preparação para vestibular, cursinho, você tem que resumir, espremer todo o conteúdo, visando ajudar aquele aluno para a prova, né? E quantas coisas eu ouvia no recreio, quantas coisas eu ouvia e sentia dentro da sala de aula. Depois de entrar na Canção Nova ainda, entregando minha vida, evangelizando, e ainda mais, estando ainda mais próximo dos jovens, nem se fala. E quão é importante a gente se apegar e se ater àquilo que a gente aprendeu dentro de casa. Porque, como eu ia dizendo, por mais defeito que pai e mãe possam ter, não somente por conta deles, os defeitos dele, o defeito do pai, o defeito da mãe, não existe história perfeita, gente. Nosso pai e nossa mãe tiveram também as suas carências na época da sua infância. Tem filho que acha que pai e mãe já nasceu adulto. Não, tiveram o mesmo percurso de vida. Frequentaram um útero, nasceram, cresceram, perderam dente, ganharam dente, adolescência. Todo o trajeto de vida que nós percorremos, nossos pais também percorreram. E aquilo que seria talvez o ideal, aquilo que seria uma boa presença de pai e mãe, eles também tiveram dificuldade. Os tempos mudam, as dificuldades, por mais que fosse uma vida na roça, mas quanto se trabalha na roça e aquela presença também é prejudicada. Então, os tempos mudam, né? As situações não são as mais... as melhores, né? As experiências não são as melhores, e justamente os momentos, a junção entre os momentos ruins e os momentos bons é que vão formando aquilo que a gente é hoje. Se a gente precisasse viver só momentos bons para a gente ser bom, não tinha jeito, né? Tudo parte de uma escolha. São momentos bons e momentos ruins que vão nos formando, vão nos ensinando a tomar decisões, nos ensinando a fazer escolhas, momentos bons e momentos ruins. Mas por mais dificuldade que o pai e mãe tenham, eu não acredito que em sã consciência, na plena faculdade do seu intelecto, o pai e a mãe queiram passar aquilo que é o pior para o seu filho, né? Pai e mãe querem passar o melhor, gente, o melhor. Vejo na minha casa, eu gosto bastante de, no café da manhã tem um melzinho, né? Passar um melzinho no pão, comer aquele melzinho com pão, gostoso demais, né, gente? Mas não é sempre que a gente tem à disposição aquele vidrão de mel, né? Então aí, quando o vidrão vai chegando no finalzinho, cara, aquele mel fica tão amargo, não consigo colocar para mim. Porque o Theo, meu filho, também gosta demais. A gente deixa pro filho, entendeu? A gente deixa. A Paula falando aí, né? Cadê meu tênis? Cadê? Tá lá no pé do filho e vai pegando. Você acha que é ruim?
Ah, você tem que devolver. Imagina a mãe, você tem que devolver hoje pra mim esse tênis. Não é, tá lá, você fica até feliz. Já né? Puxa, perdi, já. Imagina, você fica até feliz o seu filho usando uma coisa sua, né? Então, a gente faz renúncias, a gente quer o melhor pro filho. Uma vez, eu me recordo até hoje, num retiro para jovens, um dos jovens me procurou falando que o pai não o amava, que não o abraçava e tudo mais e tal. No final do retiro, tem aquela missa, né, onde os pais vão lá buscar os filhos. E eu encontrei o pai daquele mesmo adolescente que tinha falado que o pai não ama, não abraça, não beija e tudo mais, né? E aí ele estava chorando, aquele pai, né? Falou-me assim, olha, Peter, obrigado por esse retiro para os nossos filhos, como é importante. Às vezes eu não consigo, eu não tive essa educação de ser tão afetuoso, mas eu posso dizer para você, eu estou há 27 anos no emprego, que eu não suporto o meu chefe. São 27 anos me relacionando com uma pessoa que eu não tolero. Por quê? Porque 27 anos, esta é a forma de eu amar a minha casa, os meus filhos. Porque se eu perder o meu emprego, o que serão deles? Ele está fazendo faculdade. A faculdade dele é cara. Eu não posso me dar ao luxo de procurar um lugar melhor para mim, sendo que o meu filho está construindo um futuro melhor para ele. Ah, gente, pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Isso é amor. Entendeu? É amor. Isso é amor. Às vezes a pessoa não ama a gente do jeito que a gente gostaria que ele amasse, mas está ali amando, do jeito dele. Então, ou seja, o pai e a mãe, com todas as dificuldades, com todas as lutas, eles vão tentando passar o melhor para nós. Aquilo que eles aprenderam com a vida, aquilo que eles aprenderam com os outros, com os próprios erros, com os acertos. Meu filho, e ainda na passagem diz assim, começa assim, o versículo 8, aceita, filho. Né? Aquele carinho de pai quando quer ensinar algo importante para o seu filho, né? Aceita, filho, a disciplina de teu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez o seu pai, a sua mãe, talvez já não esteja aqui nessa terra. Mas eu tenho certeza que você se recorda, naqueles momentos, sabe, naquelas situações, eu tenho certeza que você se recorda daquele conselho. Puxa, bem que mamãe falava isso. Puxa, bem que o papai me pediria para fazer outra coisa. Meu irmão, minha irmã, não abandona aquilo de precioso que você recebeu dentro da sua casa. Não deixe de ser você. Não tenha vergonha da sua história. Não coloque a sua história na gaveta, porque a sua história formou quem você é e vai te ensinar a ir em caminhos muito mais assertivos do que defeituosos. Olha, é importantíssimo ter posse, tomar posse da própria história. Tome posse da sua história. Até eu convido você agora a colocar a mão no seu coração e já agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado pelo meu pai. Obrigado. Como é o nome do seu pai? Agradece Pai. cada palavra que ele te disse, cada gesto dele. Talvez você até tenha uma sensação física agora, aquele cheirinho do seu pai até veio na sua memória. Agradeça a Deus pelo seu pai. Agradeça a Deus pela sua mãe. Sua mãe, quantos conselhos, quantos afagos. A gente não sabe, puxa, o que eu vou fazer? Eu, graças a Deus, minha mãe ainda está viva. Ah, gente, quando aperta eu ligo rapidinho para ela, telefone. E escuta, e ouve, e aconselha. Eu ligo para minha mãe, a única coisa que ela fala, ô meu filho, eu estou rezando. Mãe, não para de rezar, gente, não para de rezar. Obrigado, Senhor, pela minha mãe, pelo meu pai. Não se afasta, querido, daquilo de precioso que você recebeu dentro da tua casa. Obrigado, Senhor, pelas nossas raízes, as nossas raízes familiares. Eu não estou pedindo agora para você pensar no defeito, nas falhas que eles tiveram ou têm. Não. Agradeça a Deus por aquilo que eles são. E foi dali que você veio. Foi dali que você veio. Obrigado, Senhor. Obrigado. Continuando aqui,
Não despreze a disciplina, não despreze a instrução da sua mãe. Eles serão um formoso diadema na sua cabeça, ou seja, serão adereços preciosos àquilo que você é, né? Se disserem, meu filho, se pecadores quiserem seduzir-te, gente, olha, uma coisa que pai e mãe sabe é distinguir quem está querendo desviar você de um bom caminho. Mãe sabe, gente, mãe é um negócio assim impressionante. Meu filho não anda com esse rapaz, não vai na casa dessa moça. É experiência de vida, gente. É sabedoria, diferente de inteligência. É sabedoria. Pai e mãe têm sabedoria. A mãe, então, tem um sentimento ainda aguçado para ajudar. Olha, sabe, e quando aparecerem pecadores que quiserem seduzir-te, e aí eles dizem, né, vem conosco, vamos atrás daquilo que é bom, vamos pegar dos outros mesmo, vamos usufruir daquilo que nós não cultivamos, vamos usufruir daquilo que nós não plantamos. E aqui fala do roubo, né, mas aqui poderia ser assim, vários, na verdade a palavra está dizendo aqui do risco que se tem dessas seduções que nos fazem querer buscar atalhos na vida. Essas seduções, elas precisam ser identificadas e recusadas. Irmão, minha irmã, querido jovem, principalmente, né? Não existe vida fácil. Não existe. É na base de luta, é na base de esforço, é na base de renúncia. É assim, gente. Entendeu? São ao longo dos anos que a gente vai construindo as coisas. Ao longo dos anos a gente vai guardando para usufruir em um dado momento. É esforço, é luta, é sacrifício. E sabe o que significa a palavra sacrifício? Sacrifício a gente acha que vem da palavra sofrimento, né? Sacrifício, sofrimento. Não. Sacrifício vem de sacro, ofício. Ofício é trabalho. Sacro, santo. Trabalho santo. Aqui na Canção Nova a gente chama de trabalho santificado, né? O sacrifício da nossa vida é aquele trabalho santificado, que a gente coloca o nosso sangue ali e coloca um propósito naquilo. Sacrifício. A vida sem sacrifício é uma vida sem um trabalho que santifica. Essa vida, ela não tem fruto, gente. Uma vida sem sacrifício é uma vida sem fruto. O fruto vem de um santo trabalho. Então, esses atalhos, meu irmão, minha irmã, se afaste dele. E aí diz aqui na palavra, né? Está aqui, vou repetir exatamente como está na palavra, né? Está escrito bem assim: meu filho, não ande com eles, esses sedutores, né? Anota essa frase, viu? Afasta os passos de seus atalhos. Afaste o seu passo desses atalhos fáceis, dessa vida fácil, dessa vida que não tem sacrifício. E nós estamos no período da quaresma, e aí entra tão importante a importância do jejum. É a gente domar os nossos instintos através de uma renúncia de uma comida ou de uma penitência moral, né? Uma penitência moral, uma penitência corporal. Tem vários tipos de penitência, não é só a penitência do alimento. Tem moral, corporal, enfim, uma penitência espiritual. Olha, nessa quaresma eu vou fazer todos os dias o meu estudo bíblico, todos os dias. É uma penitência que ele tende para o espiritual. Corporal, eu vou dormir sem travesseiro. É corporal, você está trazendo uma penitência para o seu corpo. Corporal, tá vendo? Enfim, eu vou para o meu trabalho, você que mora numa grande cidade, vai de ônibus, desce um ponto antes, termina de chegar andando no trabalho, entendeu? E Deus, olha, Deus ele dá, sabe,
as inspirações para aquele determinado momento, para aquele determinado foco. A gente vivendo essa ascese espiritual, a gente está treinando a nossa alma para trazer esse espírito robusto que nos leva para uma vida de sacrifício. E você entendeu agora uma vida de sacrifício, né? Não é uma vida de sofrimento, autoflagelação. Não é isso. É uma vida em que você busca um trabalho santificado, aquele sacrifício, aquela luta que te eleva, né? Que a gente usufrui depois. Cuidado com os atalhos, viu? Tem gente aproveitando toda a vida agora. E aí você pensa assim, meu Deus, do que vale uma vida de sacrifício? Por que eu vou guardar tudo agora se tem tanta gente aproveitando agora? Gente, a vida é uma continuidade, tá? A vida é uma continuidade. E a vida é um conjunto de escolhas. Da nossa fase da adolescência, até ali, sei lá, 35, 40 anos, são as fases da nossa vida que a gente vai fazer, que nós vamos fazer as nossas principais escolhas. As nossas principais escolhas. Ali, 15 anos até os 40, aproximadamente. Ali no período da adolescência, você vai escolher a sua faculdade. No período da adolescência, você já vai, sei lá, talvez motivado pela faculdade, você vai morar em outra cidade. Morando em outra cidade, mais adiante, você vai conhecer alguém. Aí você vai escolher alguém para casar. Com essa pessoa você vai ter seus filhos e tudo mais e tal. A partir dos 40, o que nós vamos fazer? Claro que nós temos escolhas a partir dos 40, mas a maior parte da nossa vida a partir dos 40, 50, são administrar as escolhas que nós fizemos. Se nós fazemos boas escolhas, nós vamos a partir de um dado momento administrar as boas escolhas que nós fizemos. Se você tiver más escolhas, você vai ter que administrar lá na frente más escolhas que você fez lá atrás. Entende? Então, talvez um atalho te faz aproveitar maravilhosamente bem a vida no momento presente. Só que essa escolha, ela vai ter que ser administrada lá na frente. A vida é uma continuidade. Cuidado com os atalhos. E aí, esses atalhos diz aqui na palavra. Versículo 16, e é a continuidade, né? Vou ler tudo. O 15 e o 16. Meu filho, não andes com eles, os sedutores. Afasta os passos dos seus atalhos. 16, porque seus pés correm para o mal. Os atalhos, a vida fácil, nos leva para o mal. Isso não é o Peter dizendo, isso é a palavra dizendo. Cuidado para a facilidade, para o jeitinho, sabe? Cuidado. Porque a gente só se lasca no final. Desculpa falar esse português, claro, mas é isso. Você anda com a sua carteira de habilitação, Paula, tudo em dia. Meu amigo, tá uma maravilha, tudo certo a sua carteira de habilitação. O documento do carro tá no carro. Anda sem. É daquele dia. Aquele dia para uma blitz onde nunca tem, sabe? Naquela rua cheio de, sei lá, naquela estrada de chão. Tem lá um guarda, documento do veículo. Puxa vida, hoje, aqui. Moço, está lá em casa. E não adianta. Não dá, gente. Olha, quando a gente está com tudo certinho, a coisa flui bem. Não vai por atalho, irmão. Quando a gente vai por atalho, a gente busca o certinho, a gente não busca viver correto, vem o imprevisto, a gente não está preparado para o imprevisto. E aí, a coisa fica muito difícil. É muito melhor você prevenir do que depois você remediar uma situação, né? E aí encerra no versículo 19, tais são os atalhos de quem se volta para o roubo. Daqueles que pegam, né, esses atalhos, pegam aquilo que não é dele, pegam um caminho que não é o seu, roubam a própria vida de quem o pratica, tá? Você tira de você mesmo a oportunidade de ser melhor. Tudo isso por conta desses atalhos e por causa desses sedutores que querem desviar a gente daquilo que a gente é. Agora eu vou trazer o outro, porque nós falamos da família, tá? Agora nós vamos falar da outra visão dessa mesma passagem. E aí eu me encaminho para o final. Isso que a gente falou lá no versículo 8, aceita, filho,
a disciplina do seu pai e não desprezes a instrução da tua mãe. Aqui eu falei da mãe, nossa mãe terrena aqui, certo? Mas também nós podemos entender a mãe como a nossa mãe igreja. E aí todos os preceitos de doutrina, todo o querigma ensinado pela nossa igreja, tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dos anos, aquilo que a igreja entende de humanidade, não se afaste da tua mãe igreja. O nosso lugar é na igreja, gente. O nosso lugar é na igreja. Vida difícil tem em todo lugar. Eu vou sair daqui, vou sair um pouquinho da igreja, porque olha, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então vou parar de rezar para ver se aparece menos. Gente, não é assim a vida, não. Sabe? Tem gente que acha que estando na igreja e estando com Deus, você está apertando um botãozinho, eu lembro dos desenhos animados, né? Você aperta o botãozinho de campo de força, né? Aquele campo de força que te impede de qualquer dificuldade, qualquer luta. Aquela bolha maravilhosa que te impede de machucar, te impede de cair. Coisa maravilhosa, né, gente? Se a gente tivesse isso de verdade. Mas não é assim. Não é desse jeito. A gente sofre também. A gente tem as dificuldades mesmo estando na igreja, mesmo estando com Deus. Qual que é a diferença de quem está com Deus e de quem não está com Deus? Porque, né, tem gente que acha, puxa, está resultando, porque aconteceu comigo. Vou dar um testemunho aqui de uma mulher que eu teve um Sorrindo para a Vida, que foi lá aqui no palco do Rincão, Paula. E chegou uma mulher, ela veio do sul. Olha o que aconteceu com a mulher. Ela veio do sul do país. Primeira vez na Canção Nova. Eu estava lá no Sorrindo para a Vida, o Cassiano estava do meu lado. Um abração para o Cassiano, nosso irmão. Aí, ela disse assim, olha, aproximadamente uns 5 anos atrás, a minha mãe, razão da minha existência, ela tinha um vínculo muito forte com a mãe mãe veio a falecer, a mãe faleceu. Aquela dor, momento de luto, velório da mãe. 3 filhos, essa mulher, né? Foi lá pro velório da mãe, ligou pros filhos, não mãe, a gente vai daqui, foram de carro. Capota o carro, a mulher perde os 3 filhos no dia do velório da mãe. Perdeu os 3. O último ainda ficou meio ruim ainda, estava meio vivo no hospital, mas não resistiu. 3 filhos no dia do velório da mãe. Como se não bastasse, tempo de pandemia. Também nesse tempo de pandemia, isso eu estou dizendo no final do ano passado agora, foi em dezembro agora, cuidando do marido, o marido pegou Covid, faleceu o marido. Num espaço de 5 anos, ela perdeu a mãe, os 3 filhos e o marido. Que dor. Aí ela comprou uma passagem, falou, eu precisava encontrar alguém da Canção Nova para fazer a seguinte pergunta, perguntou para mim, por que eles? Por que eles? Sabe aquelas perguntas que você é... E ela veio, Paula, sabe? Atrás de uma resposta. É muito sério isso para nós, a comunidade, aqui da Canção Nova. Porque uma pessoa veio atrás de uma resposta. E nesse momento, a gente precisa se apegar muito em Deus. Porque, cara, eu vou dizer o que para uma mulher dessa? Eu, na minha miséria. Pedi para Deus, falei, Senhor, ela veio atrás de algo. Ela precisa voltar com algo para casa. E na hora Deus impele. Isso não é privilégio de mim ou de algum dos nossos missionários aqui da Canção Nova, não, viu, gente? Quando a gente pede, Senhor, dá a direção, Ele dá. E o que Deus inspirou no coração bem no momento foi assim. Eu olhei para ela e disse assim, minha filha, não pergunte por que eles. Pergunte o seguinte, pergunte por que não você. Por que você ficou? Porque se você ficou, e essa pergunta vai te levar a um propósito. Você tem um propósito aqui. Deus quer algo de você aqui. Não é porque eles, porque não você. Pede para Deus o que Ele quer de você aqui ainda. Ali nós choramos juntos, ali nós rezamos juntos,
E aí eu entro para aquilo que está na palavra de agora, né? Falando desse não se afastar da fé, não se afastar da igreja, por conta das dificuldades da luta. Sabe por quê, gente? Porque tem muita gente que se apega à fé querendo resposta. E a fé não dá resposta. A fé dá sentido. Entendeu? A gente se apega à fé querendo a resposta. Ah, mas por que eu fiquei doente, mesmo tendo, né, rezando? Por quê? Porque no momento da prova, a diferença de quem tem Deus e quem não tem é que quem não tem Deus no momento de prova perde o sentido. Quem tem fé encontra um sentido, dá sentido para o sofrimento. Não se afaste da igreja, meu irmão e minha irmã. Não se afaste da igreja, tá? A igreja, aquilo que a igreja ensina, não é uma ideia. É uma inspiração, é uma instrução daquilo que Deus foi dando aos homens, esse vaso de barro que somos todos nós, mas Deus foi falando. E ao longo dos anos, a igreja foi armazenando nessas cisternas toda essa sabedoria com os anos, tal qual nosso pai e nossa mãe vai adquirindo sabedoria com o tempo, a nossa Santa Mãe Igreja também vai adquirindo tudo isso com a vida dos santos, com aquilo que foi instruído pelo Espírito, a moção do Espírito. Se apegue à igreja, porque se apegando à igreja, você está se apegando àquele mais velho, que sabe das coisas. Ancião. Aquele ancião, justamente, Paula, não se afaste da igreja. Se você teve esse desvio, eu não estou falando de maldade, não, foi se desviando, foi dando cada vez menos importância, foi cada vez menos indo para a missa, cada vez menos indo se confessar, cada vez menos. Aproveita essa quaresma e reata a sua proximidade com a Mãe Igreja. Quanto tempo faz que você não se confessa? Aproveite esse momento. Não pega atalho, querido. Não pega atalho. Senhor, nos ensina, Senhor, nos dê a robustez necessária para a gente não se afastar daquilo que a gente é, com relação às nossas raízes familiares, e não permita, Senhor, que a gente se afaste daquilo que a gente é. Você foi batizado, você foi crismado. Não se afaste da igreja, meu irmão. Não se afaste da igreja. Que o Senhor nos dê essa graça. Amém. É o momento de conversão, mudança de vida, retomada dos nossos propósitos. Então, Senhor, dá a nós esta graça e esta oportunidade. Esta graça. E nada é coincidência, tudo é providência. Não é à toa que você está agora acompanhando, sorrindo para a vida. Não é à toa que nós estamos aqui nessa bancada. Meus irmãos, amigos que estão trabalhando aqui, nada é à toa. A palavra de Deus foi anunciada a nós e nos deu direções concretas. Ouvirmos os anciãos, ouvirmos aqueles que são maduros na fé. Você que está procurando direção, mais que nunca ouvir a Deus, através da sua palavra, buscar um diretor espiritual. Deus vai dando aí luz para você que realmente estava assim na escuridão, procurando. Aproveita esse momento de oração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor reúne um povo, e quando o Senhor reúne um povo não é à toa. O Senhor reúne para curar. O Senhor vem para nos salvar. Realiza, Senhor, a Tua obra nesta manhã no nosso coração. Outra direção que o Senhor nos deu foi não pegar atalhos fáceis. E o que é para você atalho fácil? Você que recebeu propostas concretas, que vai ser até fácil para você seguir, mas o Senhor te dá sabedoria agora. Permita essa graça chegar aos teus ouvidos, mas muito mais do que os seus ouvidos, as suas atitudes. Você acha que distrair a vida, não enfrentar os problemas, beber, usar dos vícios, é mais fácil do que enfrentar os problemas. O Senhor te dá agora a sabedoria para enfrentar uma boa conversa com seus filhos, com quem você precisa conversar.
Obrigada, Senhor, porque nessa manhã o Senhor visita famílias que estavam brigadas e que precisam conversar. Bendito seja, Senhor. Obrigado pela cura que o Senhor realiza. Você que está com uma dor profunda nos ossos. O Senhor me dá essa imagem de uma mulher reclamando do braço inchado. E o Senhor realiza essa cura física agora em você, na senhora, para que a senhora realmente escute a palavra de Deus. A senhora tem dado ouvidos a muita perturbação, muitas palavras. Muita gente tem falado muitas coisas sobre seus filhos. E agora é o Senhor que te acalma nessa manhã. Obrigada, Senhor. O Senhor visita essa mulher. O Senhor não visita somente essa mulher, mas a todos nós, você que está à procura do Senhor nessa manhã. E que pede ao Senhor a restauração do seu casamento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vem restaurar o matrimônio de alguém que já tinha pensado em desistir, você já tinha arrumado as coisas, que você foi traído. A palavra é traição. Você já tinha arrumado as coisas, você nem colocou nas malas, mas você deixou aí em cima da cama ou guardado num canto do guarda-roupa algumas coisas, mas você já estava assim profundamente decidido a ir embora. O Senhor agora fala para você se sentar. E no sentido de sentar, não é sentar fisicamente, mas refletir sobre a situação. Obrigada, Senhor, por essa libertação que o Senhor realiza na vida dessa pessoa, dessas famílias. Pessoas que estavam decididas a desistir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos quer felizes, o Senhor nos quer vivendo os projetos que o Senhor tem para nós. Obrigado, porque essa manhã o Senhor visita tantas pessoas, algumas que nós conseguimos alcançar, outras mais que eu tenho certeza que o Senhor alcançou. E você que está agora reclamando, eu também quero receber a minha graça. Aproveita esse momento da música, da oração, para ouvir o Senhor que fala através de várias formas. Através dos irmãos, através da sua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelas graças que o Senhor tem hoje para nós. Obrigado, Senhor. A nossa certeza é o céu. O que nós sofrermos aqui, o que nós vivermos aqui, não será em vão se nós tivermos essa certeza no nosso coração. Que o projeto de Deus para mim, para você, para cada um de nós aqui, é a felicidade verdadeira. Por isso, Deus não te abandonou. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus te vê. Deus te vê. E não é indiferente a sua dor. Deus te entende. Quer te envolver de amor. A bondade infinita, Deus te vê, e não é indiferente a sua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele te quer feliz, Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Basta confiar, basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. E o Senhor segue agindo
A imagem de uma mulher vestida de preto. Você que perdeu um ente querido e que agora tomou, assim, não tem mais força mesmo, é tanta tristeza que tomou conta do seu coração, que você só quer vestir a roupa preta, camisas pretas, vestidos pretos. O Senhor quer restaurar a sua beleza, minha irmã, a sua felicidade de volta. Essa pessoa não está perdida, você não perdeu essa pessoa. Na verdade, a vida, ela é única. Nós temos a vida eterna e você vai encontrar essa pessoa no céu se aqui na terra você viver os planos de Deus. E agora o Senhor, Ele inaugura para você um tempo novo. Obrigada, Senhor, por esse tempo novo na vida dessa pessoa que perdeu um ente querido, que está vivendo um luto profundo, mas um luto exagerado. Está passando do seu limite, até você mesmo sentir, eu não quero mais ficar assim. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem projeto de felicidade para essa minha amiga. Amém, Senhor. Para essa minha irmã que agora acompanha. Você nem entende porque você ficou ligado a esse canal, mas você não conseguiu desligar o canal. É com você que o Senhor está falando. Bendito seja, Obrigado. Senhor. Bendito seja. Porque os seus projetos para nós são projetos de felicidade. Contigo nós estamos seguros. Mesmo na dor, nas dificuldades, nós venceremos as tribulações, porque o Senhor tem sempre o melhor para os seus filhos. Amém. O nosso Pai é o Pai das misericórdias, Val. Amém. Amém. O nosso Pai é o Pai das misericórdias. Você disse bem, Paulo, porque você traduziu o que, enquanto o Peter falava, me veio ao coração. Porque a palavra começa assim, né? Versículo 8. Aceita, filho, a disciplina de teu pai. E o nosso Pai, como disse a Paula, é o Pai das misericórdias. Inclusive, Peter, eu fui pesquisar aqui na internet, que eu, como professora, eu falei, gente, deixa eu ver, o que é disciplina? Porque Deus começa com uma ordem muito precisa, né? Aceita a disciplina. Aceita a disciplina. E aí o dicionário vai dizendo que disciplina é ordem, é regulamento. Mas é uma ordem, um regulamento que promove um bem-estar. Isso é disciplina. Uma ordem, um regulamento que promove um bem-estar. Então, aceita o bem-estar que o Pai está te propondo. É que às vezes a gente acha que ordem, regulamento vai regular a gente. Vai apertar demais. Vai apertar demais, né? Viver uma vida séria é uma vida regulada, né? Assim, Exatamente. Né? Mas pelo contrário, a palavra mesmo diz, né? Vai levar a gente para o quê? Para um bem-estar. Para um bem-estar. E é isso que a gente vive quando a gente escolhe isso, né, Val? Às vezes a gente fica só com uma parte da palavra, do conceito, né? Disciplina, é dureza, mas promove um bem-estar. Então vamos pegar todo o conceito. Que é o contraponto do atalho, né? Exatamente. Justamente o contraponto do atalho. E não existe santidade sem disciplina. Né? Não existe, Peter. Muito bem. Que palavra maravilhosa. Vamos aceitar essa disciplina de nosso Deus. Quero agradecer a tantos que rezaram conosco, foram deixando aqui pedido de oração. Deus abençoe você, sua causa, sua luta, pedidos de saúde, situações familiares, as mães pedindo pelos filhos, pela conversão, libertação dos vícios. Nós acolhemos e nesse dia penitencial colocamos todas as intenções também nas nossas orações pessoais particulares e também nas comunitárias. Então, conte com as nossas orações, combinado?